2 Coríntios capítulo 6. Paulo tinha dito que Deus exortava por seu intermédio. Neste capítulo vemos a afeição do apóstolo prosseguir pelo Espírito Santo essa obra divina, suplicando aos coríntios que não fosse em vão que, no caso deles, esta graça lhes tivesse sido concedida, porque eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Esta passagem é uma citação de Isaías, capítulo 49, versículo 8, que fala da bênção que devia ser concedida aos gentios quando Cristo fosse rejeitado pelos judeus. Mas, pela obra de Cristo e pela ressurreição, o apóstolo tinha falado dos grandes princípios e da origem do seu ministério. Recorda agora aos coríntios a maneira como o tinha exercido nas mais variadas circunstâncias pelas quais ele tinha sido conduzido. O ponto capital do seu serviço resume-se nisto. Ele era ministro de Deus, representava Deus no seu serviço. Este fato tornava imprescindíveis duas coisas. Em primeiro lugar, Paulo devia ser impecável em todos os seus atos. Em segundo lugar, devia manter esse caráter de ministro de Deus e o exercício do seu serviço através de toda a oposição e em todas as circunstâncias pelas quais a inimizade do coração do homem e as próprias astúcias de Satanás podiam fazê-lo passar. Mas, em tudo e por toda parte, o apóstolo afastava pelo seu impecável comportamento toda ocasião real de lhe dirigirem censuras, para que ninguém tivesse motivos para censurar o ministério. Assim, o seu ministério legitimava-se em tudo como o de um ministro de Deus. Paulo representava dignamente aquele em cujo nome se dirigia aos homens, e fazia-o no meio da perseguição e da contradição dos pecadores, com uma paciência que bem mostrava uma energia interior, um sentimento de obrigação perante Deus e uma dependência dele que só a realização da presença de Deus e do nosso dever para com ele podem manter. A consciência da sua posição conservava-se no apóstolo através de todas as circunstâncias de que ele nos fala e a dominava-as. Mostrava-se de igual modo ministro de Deus em tudo que podia pô-lo à prova, em pureza, em bondade e em amor, como vaso de poder, desonrado ou aplaudido, ignorado do mundo, ou conhecido e ocupando um grande lugar aos olhos dos homens, exteriormente desprezado dos homens e castigado, interiormente vitorioso, satisfeito, enriquecendo os outros, estando de posse de todas as coisas. Termina aqui a descrição que nos dá o apóstolo das origens e do caráter de um ministério que triunfava das circunstâncias e onde se manifestava o poder de Deus num vaso de fraqueza, cujo melhor quinhão era a morte. O restabelecimento dos coríntios num estado moral que convinha ao Evangelho, a par das circunstâncias pelas quais o apóstolo acabava de passar, tinha permitido a este abrir o seu coração aos coríntios. Preocupado até aqui com o seu assunto, com o Cristo glorioso que tem realizado a redenção, o enviava como mensageiro da graça a qual esta redenção tinha dado livre curso e tendo falado, de coração aberto, de tudo o que estava compreendido no seu ministério, Paulo volta agora com afeto aos seus bem-amados coríntios, mostrando-lhes que era com eles que ele tinha toda esta abertura e esta dilatação do coração. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o vosso coração está dilatado, nosso coração está dilatado. Não estáis
não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos, diz o apóstolo, versículos 11 e 12. Em recompensa dos afetos que transbordavam no seu coração para com eles, o apóstolo não pede senão a dilatação dos seus próprios corações. Paulo fala-lhes como a seus filhos, mas serve-se desta terna relação de pai para exortar os coríntios a manterem-se na posição em que Deus os tinha colocado. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, tendo influência sobre os seus afetos e regozijando-se profundamente perante Deus na graça que os tinha trazido a retos sentimentos, o seu coração, como que fora dele, é livre de se entregar à alegria que lhe pertencia em Cristo glorificado. Mas, afinal de contas, com serenidade, quando se tratava dos seus queridos filhos na fé, pois procurava desprendê-los de tudo o que reconhecia a carne, ou implicava que uma relação que a reconhecia era possível para um cristão. Que posição abençoada esta de um homem que, arrebatado de si mesmo e fora de um estado de calma reflexão, é inteiramente absorvido em Deus, quando tornado para Ele, para Deus, e que, com serenidade, se ocupa com amor a procurar o bem dos seus irmãos, os membros de Cristo, de um homem que, ou fica extasiado na contemplação de Deus e em comunhão com Ele, ou então é cheio de Deus e de tal modo que só pensa nos outros com verdadeiro amor. Procurava desprendê-los. Paulo queria fazer isto com os coríntios de tudo o que renegava a posição de um homem que tem a sua vida e os seus interesses na nova criação de que Cristo é o chefe na glória. Um anjo pode servir a Deus neste mundo, pouco lhe importando de que maneira, contanto que seja segundo a vontade de Deus, mas associar-se aos interesses do mundo como dele fazendo parte, aliar-se àqueles que são governados pelos motivos que influenciam os homens deste mundo e assim, por um comportamento comum mostrar os cristãos e o mundo atuando em conjunto segundo os princípios que formam o caráter do mundo. Seria, para seres celestiais, perderem a sua posição e o seu caráter. O cristão que tem por quinhão a glória de Cristo, o cristão que tem o seu mundo, a sua vida, as suas verdadeiras associações, lá onde Cristo entrou, já não deve e não pode, como cristão, colocar-se sobre o mesmo jugo ao lado daqueles que só têm motivos mundanos. Não podem puxar o carro da vida numa marcha comum. Que comunhão poderia haver entre Cristo e Belial? Entre a luz e as trevas? Entre a fé e a incredulidade? Que acordo poderia haver entre um templo de Deus e os ídolos? Os cristãos são o templo do Deus vivo, que habita e anda no meio deles. Ele é Deus para eles. Eles são são povo para Deus. Por conseguinte, devem retirar-se de toda a associação com os mundanos e separar-se deles. Como cristãos, devem manter-se à parte, porque são o templo de Deus. Deus habita no meio deles, anda no meio deles, é o seu Deus. Portanto, eles têm de sair do mundo e ficar separados, e Deus os reconhecerá e estará com eles na relação de um pai com seus filhos e suas filhas, que lhes são queridos. Temos aqui, note-se bem, a relação especial em que Deus se coloca conosco, as duas relações precedentes com os homens sobre as quais Deus se revela, são mencionadas aqui
Mas Deus entra agora numa terceira. A Abraão Deus revelou-se como sendo o Todo-Poderoso. A Israel revelou-se como sendo Jeová, ou Senhor. Aqui o Senhor Todo-Poderoso declara que ele será por pai para os seus filhos e para as suas filhas. E nós saímos do meio dos mundanos precisamente por isso. Não somos do mundo, somos de Deus. Isto não significa que se saia fisicamente do mundo, mas saia-se do meio dos mundanos, enquanto estamos neste mundo, para entrarmos na relação de filhos e de filhas com o Deus e Senhor Todo-Poderoso. Na prática, não realizamos essas relações sem sairmos do meio do mundo. Deus não quer que os mundanos estejam em relação com Ele, como sendo seus filhos e filhas. Eles não entraram nessa posição perante Ele. Deus não quer reconhecer como estando em tal posição aqueles que permanecem identificados com o mundo, porque o mundo rejeitou seu Filho, e a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Permanecer mundano não é ser filho de Deus no sentido prático. Por isso Deus diz: sai do meio deles e apartai-vos, e vós sereis para mim filhos e filhas. Note-se que não se trata de sair do mundo, enquanto estamos no mundo que entramos em relação com Deus, mas sim de sairmos do meio dos mundanos para entrarmos em relação de filhos e filhas, a fim de sermos, para Deus, filhos e filhas, para sermos reconhecidos por Ele nesta relação. Devemos notar que a passagem nos apresenta dois fatos. Primeiro, Deus está presente na Assembleia, ou seja, na igreja daqueles que são separados do mundo, e anda no meio deles, como fez com Israel no deserto após a saída do Egito, que é um quadro do mundo. Segundo, os indivíduos que formam a Assembleia entram na relação de filhos e de filhas.